Graça e paz, amados irmãos. Como está você aí na sua casa? Estamos no meio de uma semana, né? E vamos continuar observando o que o Senhor tem para nós nesses dias em que tantas coisas têm acontecido e que parecem às vezes até fugir do controle nosso, mas isso não é problema, não pode fugir do controle de Deus. Como nós vimos na semana passada, nós estamos estudando sobre o impacto do coronavírus na vida do cristão. Vimos do impacto na vida física, natural, na quarta-feira passada, e hoje nós estaremos observando o impacto do coronavírus na vida emocional do cristão. Porque todos nós sabemos, né, queridos, que somos um ser trino: espírito, alma e corpo. E nós precisamos estar sempre nos lembrando que esse trino, esse todo aí, ele precisa estar saudável, tanto o físico quanto o emocional e também o espiritual, para que nós possamos colher frutos e viver uma vida plenamente abundante no Senhor. Amém? Então hoje nós vamos estar observando os impactos que foram trazidos na nossa vida nesses últimos 6 meses, praticamente, de muita mudança, e como nós estamos respondendo emocionalmente. Eu continuo analisando o texto do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, que diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Como eu observei na semana passada, esse versículo, o próprio Senhor Jesus está falando: vocês acreditam em Deus. Ele não está perguntando, ele não está questionando, ele está afirmando. E aí então ele propõe: vocês acreditam em Deus? Acreditem em mim também. Porque Jesus estaria fazendo exatamente a vontade do Pai e ele sabe quais são as nossas necessidades. De acordo com este versículo, com ele tendo ele como base para que o nosso coração esteja firmado na palavra do Senhor, eu queria que nós observássemos que é certo que se a pandemia afetou a nós no físico, muito mais ela pode estar afetando nas nossas emoções. E, meus irmãos, hoje, no século XXI, é necessário nós pararmos com tudo e observarmos a qualidade da nossa vida emocional. Mais do que em qualquer outro tempo, nós temos tido doenças emocionais terríveis, que têm desestruturado pessoas fisicamente até saudáveis, cheias de vida, robustas, mas que emocionalmente estão completamente desfiguradas e não conseguem romper em nada na vida. E essas pessoas, às vezes, elas vêm para o evangelho desse jeito, vem para a vida com Jesus dessa maneira, e está certo mesmo, teria que vir mesmo, mas elas não abandonam a vida, as doenças emocionais que elas adquiriram lá atrás. E a maior parte delas é por não ter conhecimento da sua situação emocional. Preste bem atenção. Um dos fatores mais importantes para a gente cuidar de uma pessoa doente é conscientizá-la de que ela está doente. Ela precisa entender: eu preciso de tratamento. E na área emocional, nós culturalmente não fomos preparados para isso. É chamado de tantos nomes pejorativos até. É de doido, é de desequilibrado, é de não sei isso, aquilo. E, na verdade, tudo o que está acontecendo na vida emocional é reflexo de algo interior que precisa ser colocado no lugar. E agora, nesses dias, que são dias diferentes para nós em todos os aspectos, mais do que nunca, precisamos parar
e observar como está a nossa saúde emocional. Veja só, nós estamos totalmente cercados. Crises de todos os lados, não é verdade? Nós temos crises políticas, crises morais, crises de todo jeito, culturais, e essas crises elas afetaram mais agora nesses dias, muito mais, elas cresceram, se agigantaram, mas também nós temos desespero. Há lugares, na nossa realidade de cidade, não é assim, mas há lugares onde as pessoas não estão tendo o emprego, não estão tendo a alimentação adequada, não estão tendo o que fazer com os filhos para poderem trabalhar, não estão tendo coragem para entrar no ônibus, no metrô. Pensa bem, como isso é terrível, como isso tem nos afetado. E daí, então, esse tipo de cargas vem e traz a terrível depressão, né? A depressão, ela é uma doença que se instala muito silenciosamente, mas depois de instalada, ela causa danos terríveis, alguns irreparáveis. E também o medo, fobia, medo de tudo. Tem gente que tem medo de sair do portão de casa, tem gente que tem medo de ir ao supermercado, tem gente com medo de tudo e quaisquer coisas que apareçam. O medo, aquela coisa terrível que nos tritura de todos os lados. Está acontecendo isso. E o pior de todos esses são dolorosos, mas o pior deles é o luto. O luto, ele age diretamente nas nossas emoções. E a perda de pessoas, de amados, da mãe, do pai, do irmão, do filhinho, está doendo muito. E está sendo com uma certa frequência e de maneira às vezes até muito inesperada. Imagina um jovem de 18, 20 anos, que aparentemente saudável, começa a tossir, começa a ter um probleminha aí, e aí você já começa a pensar, vai acontecer o quê? Meu filho, meu irmão está com esse mal, com essa pandemia, e o que vai acontecer? Em alguns casos, tristemente, o luto tem chegado. E nós precisamos administrar essa situação toda, buscando em quem possa nos dar saúde para isso. Porque, humanamente, nós não fomos preparados para passar por esse momento. Então, eu não tenho uma receita humana para passar para alguém, mas o Senhor, o nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas, e Ele sabe que você está precisando, eu estou precisando, nós estamos precisando ter as nossas emoções nos devidos lugares para enfrentar confiantes no Senhor, apesar da dor, apesar de tudo isso. Vejamos aqui, olha, vamos analisar 3 segmentos que podem estar sendo afetados nesses dias por essa pandemia. 3 segmentos da nossa vida que estão sendo afetados de uma maneira ou de outra, talvez mais ou menos, mas está sendo afetado sim. Vamos fazer uma análise desses 3 segmentos da nossa vida e tirar lições para nós, para que nós possamos chegar ao fim desta pandemia mais amadurecidos, mais fortalecidos e com uma visão mais ampliada de como enfrentar desafios dessa monta, desse tamanho, né? Primeiro segmento que nós devemos estar analisando hoje é o meu equilíbrio emocional, o pessoal, o seu equilíbrio emocional. Como está? Como está o seu equilíbrio? Você consegue ver como estão as suas emoções nesses 6 meses? Como tem sido? Como você está vendo tudo o que está acontecendo? Nesses 6 meses, você parou para analisar os reflexos, as reações que você teve diante dos muitos desafios?
Como foi que você enfrentou esses desafios? Como que você respondeu a essa pressão tremenda durante esses dias? Como você está respondendo? De repente, você pode estar aí analisando: eu estou cansado, eu estou cansada, eu estou à beira de uma estafa. Nunca pensei em passar por dias como esse e estou passando por eles. O que eu devo fazer? Como você deve enfrentar isso tudo, esse conflito interior e às vezes até por causa das circunstâncias não poder demonstrar que você já está cansado, que você está com as suas forças debilitadas? Essa pergunta, como você está vendo tudo isso, ela exige de você, ela exige de mim uma crítica real. Há perigos? Há. É uma situação que eu ainda não tinha experimentado? É. Mas está fora do controle? É muito importante nós fazermos as perguntas certas. As perguntas certas nos levarão ao equilíbrio. Pois bem, ao analisar tudo isso, você está levando a sua alma, as suas emoções a quem pode equilibrá-las. Mas há também uma outra questão aqui dentro deste primeiro segmento. O que eu espero de toda esta situação? A primeira pergunta, né, dentro deste segmento é: como eu estou vendo? A segunda pergunta é: o que eu espero? Qual é a sua visão sobre o que está acontecendo? A sua visão é pessimista? Eita, mas só vai piorar. Um dia desses, uma pessoa chegou para mim e disse assim: olha, eu acho que a igreja nunca mais vai voltar a ser a mesma. Nunca mais, nós nunca mais vamos voltar a ser como nós éramos, falando de maneira pesarosa, como se estivéssemos perdendo muito. E eu então disse: não vai mesmo, não vai mesmo, meu querido. Sabe por quê? Porque nós estamos crescendo, e quando a gente cresce, as circunstâncias tendem a mudar mesmo. Nós estamos crescendo dentro dessa pressão. Nós não vamos voltar como éramos antes. Nós vamos voltar mais amadurecidos, nós vamos voltar mais dispostos, com certeza. Porque este é o propósito do Senhor em nos auxiliar a passar por esse momento. Então, veja o que você está esperando. O que você está esperando? Só porque a Bíblia diz que os dias vão de mal a pior, né? Isso aqui que eu estou falando é parafraseando. Todos nós somos ensinados de que as coisas não vão melhorar, só vão piorar. Calma aí. As coisas vão piorar dentro do projeto de Deus abençoando a igreja. Não se esqueça disso, viu? Deus continuará sendo o mesmo para a igreja e abençoando a igreja, abrindo portas para a igreja, tratando a igreja como a menina dos olhos dele. Então, nós que somos o povo de Deus, não podemos voltar os nossos olhos para o pessimismo. Afinal de contas, nós não servimos a um Deus de pessimismo, nós servimos a um Deus de promessas. E ele cumpre as suas promessas. Amém? Não podemos nos esquecer do grande exemplo de Israel dentro do Egito. Eu falei sobre isso na semana passada, também dei esse mesmo exemplo. Enquanto o Egito estava terrivelmente assolado, Israel estava experimentando o cuidado, o zelo e o crescimento em Deus. Não vai ser diferente conosco. Amém? E também, veja só, a quem você tem recorrido nesses dias? Nesses dias difíceis? Você tem recorrido aos jornais? Você tem recorrido ao YouTube? Aos fake news? Ou você tem recorrido a Deus dentro do seu quarto? Você tem recorrido ao Senhor, àquele que pode todas as coisas? Preste bem atenção. O foco da sua visão determina a saúde das suas emoções. É interessante isso. Aquilo em que você está focado, aquilo que você fica observando o tempo todo, vai gerenciar as suas emoções.
Isso é tremendo, não é? Portanto, se você é uma pessoa de hábitos, de ficar pegando tudo como se você fosse uma antena parabólica, aprenda a selecionar, vá para a palavra de Deus e busque em Deus o cumprir das promessas dele. Deus é fiel. É Ele quem deve nos ouvir em momentos como este. Amém? Glória a Deus. Mas nós vamos para o nosso segundo segmento. O segundo segmento sobre o impacto do coronavírus na vida emocional dos cristãos é o equilíbrio emocional da minha família. Nós vimos o primeiro segmento, que é o equilíbrio emocional pessoal, o meu equilíbrio. Agora nós vamos ver o equilíbrio emocional da família. Eu quero que você analise comigo 3 questionamentos muito importantes. Para produzir este equilíbrio emocional, tem havido diálogos na sua casa? Às vezes eu fico pensando no que deve estar acontecendo, porque somos famílias que trabalham, todo mundo trabalha e corre de um lado para o outro, e menino vai para a escola, e depois vai para um curso, e depois vai para uma outra coisa e tal. E à noite todo mundo está tão cansado que come, toma um lanche, uma jantinha ali, tchau, todo mundo está dormindo. Amanhã, 7 da manhã, 6:30 da manhã, a mesma coisa. Então, está assim, ó, anos após anos desse jeito. Mas agora nós tivemos que ficar praticamente 6 meses, em alguns casos, todos dentro de casa. E como que foi? Como que tem sido? Tem havido diálogo? Vocês têm conversado? Qual é a tônica das conversas de vocês? Esse tipo de pergunta, esse tipo de questionamento também vai gerenciar a sua saúde emocional. Como é a conversa, os diálogos de vocês? É bom nós pararmos e observarmos sobre isso. Existem famílias que ficam horas falando da vida alheia. Existem famílias que ficam horas se acusando. Mas existem famílias que aproveitam esses momentos para se analisarem, para se projetarem, para dizer, olha, fulano, depois dessa nós vamos ter essa experiência e vai ser bom nisso, nisso e nisso. E quando nós temos um mais exasperado, a gente tem uma palavra de tranquilização ali. Olha, não se preocupe, as coisas estão no controle de Deus, vai dar tudo certo. Então, é muito importante que você esteja analisando isso. O diálogo na sua família vai mostrar que tipo de saúde está tendo aí nas emoções. Tem havido compreensão? Também é um outro questionamento. Você tem tentado compreender? Nós temos filhos, crianças, e elas tinham uma vida extremamente ativa e caiu aí nesse marasmo. Qual é o grau de compreensão que você está tendo, mamãe? Principalmente mães, pais com filhos menores. Eles precisam da nossa compreensão. Eles precisam. É muito delicado, mas é importante. E agora, quando você não tem para onde mandar o seu filho, você tem que ser o socorro dele. Viu? Para ocupá-lo de maneira correta, para trazer a ele o conteúdo para não deixá-lo atrofiado, sem conhecimento, sem crescimento durante esse período. Que desafio grandioso, hein? Que desafio. Eu sei que tem mães desesperadas, eu sei disso, mas o maior desespero seu deveria ser interiormente você pensar que você não tem o conteúdo suficiente para ministrar ao seu filho em um período como esse, hein? Veja só, que coisa extraordinária. Volte-se para Deus, mãe e pai. Busque no Senhor o conteúdo para ministrar aos seus filhos e compreender este momento. Seja ele de 18, 16, 15, 8, 6, 3, 4 aninhos aí. Faça isso. Esse momento de Deus é para isso. É para que a saúde emocional do seu filho seja priorizada. Vai ser extraordinário. E também, eu quero saber de você, tem havido ajuda mútua?
é bom essa pergunta. Ela poderia até parecer não ser contextualizada, mas isso afeta diretamente as emoções, sabia? Uma casa em que tudo estava muito bem organizado e que tinha tudo muito bem distribuído, e de repente lacrou-se o portão e nós estamos aqui fechados. Se não houver ajuda mútua, não vai haver saúde emocional. Não vai haver. É necessário haver ajuda de uns para com os outros, para que nós possamos chegar ao final desse desafio, dessa pandemia, saudáveis. Às vezes até corrigindo coisas que nós não víamos como um grande problema, viu? É muito importante, é fundamental que nós analisemos tudo isso, as necessidades que a família tem para que esteja emocionalmente saudável. Amém? Que o Senhor te dê graça para você compreender esse momento que você está vivendo. Papai, mamãe, filhos, todos, busquemos a saúde emocional da nossa família. Aleluia. O terceiro e último segmento que nós vamos ver nesta noite é como enfrentar os desafios gerados pela pandemia. Como enfrentar os desafios que a própria pandemia já trouxe com ela. Esses desafios como o isolamento social. Como enfrentar? Como enfrentar tudo isso? Como enfrentar o distanciamento de familiares? Como enfrentar os cuidados que nós temos que ter mesmo para que não sejamos contaminados? Para falar sobre o isolamento social, um dos fatores fundamentais é a compreensão, o entendimento do momento que você está vivendo. Parece, queridos, que tudo é exagero. E nós precisamos mesmo buscar o equilíbrio. Vieram tantas orientações de todos os lados e nós ficamos bastante confusos. Mas não é difícil da gente entender que a cooperação é a melhor arma para nós nesse momento. Porque há famílias de todos os jeitos. Há famílias cuidadosas e há famílias descuidadas. Descuidadas como? Por exemplo, há uma casa cheia de jovens, adultos e idosos. E os jovens foram informados de que não tem problema, que eles têm um organismo forte e tudo. Então, eu não preciso ficar preocupado. Eu posso sair, eu posso andar, eu posso ir lá, eu posso voltar. Mas o velhinho de 70, de 80 anos é frágil e faz parte dessa família. A incompreensão de um jovem pode levar à morte o mais idoso. Veja que coisa extraordinária, não é? E às vezes achamos que tudo é só por causa do governo. O governo, o povo quer nos dominar, quer mandar na nossa casa, quer mandar na nossa vida. Mas essa doença está em todos os lugares. Ela está nas prateleiras dos supermercados. Ela está nos bancos que nós assentamos na praça. Alguém pode ter passado ali, ter espirrado, certo? São tantos os meios que essa doença se lastra e um descuido de alguém inconsequente pode gerar a morte daquele que foi e que tem sido o esteio, a base da família. Por isso nós precisamos entender que quanto menos nós sairmos de casa, se não for necessário, quanto menos sairmos, melhor. Estaremos cuidando não só de nós, mas dos nossos. Isso é fundamental. Tem pessoas que se opõem a usar a máscara. Nossa, eu acho isso assim extremamente cômodo, sabia? Usar a máscara. Eu acho que depois que passar isso, nós devemos até continuar assim, usando. É muito confortável para o benefício pessoal. Porque nós estamos enfrentando uma pandemia, mas existem tantas outras doenças que são aí, distribuídas pelo ar, pelo respirar,
pelo espirro, por tanta coisa. Gente, isso é em outros países, em lugares desenvolvidos e que já passaram por situações delicadas na área da saúde, a máscara é, assim, algo que vem da cultura da pessoa. É interessante observarmos esse fato, mas tem pessoas, queridos, que nesse momento elas resolvem simplesmente se opor, porque são donas do nariz. O, o que é triste é que elas não são donas do poder de preservar vidas. E isso vai gerar consequências terríveis. Também devemos estar analisando que esta pandemia nos trouxe distanciamento familiar. Isso é muito triste, mas é real. Vai passar, mas tem que ser administrado. E tem vovó que não aguenta ficar sem ver o netinho. E tem netinho que não aguenta ficar sem ir na casa da vovó. Só que o momento não é para isso. O momento é para se cuidarem. Se vocês não moram na mesma casa, então esperem. Vai passar e vão dar conta de passar. E nós vamos chegar lá do outro lado, todo mundo bem. São orientações e desafios que estão aqui dentro o enfrentamento dessa pandemia nos trouxe estas realidades. E elas são para pessoas sensatas. Esses desafios, eles devem ser enfrentados com sensatez. Eles não devem ser enfrentados com ignorância ou estupidez. Eles devem ser enfrentados com sensatez, porque a sensatez é uma evidência de uma saúde emocional extraordinária, amor ao próximo, consideração. Certo? Pessoas que não dão conta de usar o bom senso, elas não são amorosas. Isso é muito triste e isso é real. E finalizando aqui essa questão de enfrentamento da pandemia, os cuidados mudaram, né? Eu sempre fui muito zelosa, queridos, mas eu mudei os hábitos aqui em casa de maneira extraordinária. Nada entra mais na minha casa sem ser pulverizado e todos os domingos ou quartas-feiras que o Elmiro vai à feira, ele traz as frutas e verduras e eu coloco todas elas na pia e lavo todas. Todas. Não estou exagerando. Por quê? Porque eu entendo que isso é um cuidado que eu devo ter com a minha família. E pus até um armário aqui do lado de fora para colocar os calçados, para que a gente não entre com os mesmos calçados para dentro de casa. Mudanças radicais. Mudanças, cuidados. Não estamos apertando as mãos das pessoas, não estamos nos abraçando e nem beijando na face uns dos outros. Cuidados. Tudo vai passar, mas agora é hora de cuidado, tá bom? Então, que você esteja analisando estes 3 segmentos da sua vida, que a sua vida emocional seja trazida para dentro do equilíbrio do Senhor, para que você possa passar por tudo isso e sair lá do outro lado muito mais forte, sem crises, sem vontade de morrer, sem arrancar cabelos e sair gritando na rua. Não precisamos disso. Precisamos nos voltar para o Senhor, que nos dá paz plena para passar um momento como esse. Considerações finais para nós, eu volto para o versículo de João, capítulo 14, o versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Quando Jesus disse essas palavras, ele também estava preocupado com a saúde emocional daqueles discípulos. A maior tempestade estava vindo sobre eles. Mas Jesus já estava dando a eles a ordem, a maneira como eles poderiam passar por essa tempestade. Não deixe o seu coração ficar anuviado. Não escureça o seu coração com incertezas. Você crê em Deus. Creia também no Senhor Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele está cuidando de você. Até mesmo ao passar pelo luto, por perdas, como temos agora nesta semana, familiares da nossa igreja perdendo entes queridos com complicações do coronavírus, Deus
é quem pode consolar. E Ele tem a dose certa de consolo para a sua alma. Não se esqueça disso. Nós somos um povo que não precisa de desespero e de almas doentes, depressão, pânico, né? Agora tem a síndrome do pânico. Toda pessoa que passa por isso, eu sou obrigada a dizer isso nesse final dessa palavra. Toda pessoa que passa pela síndrome do pânico nunca conheceu o Senhor dos Senhores. Porque quem conhece Jesus Cristo sabe que não precisa ter medo. Sabe disso. Jesus Cristo, Ele tira, lança fora todo o medo. A síndrome do pânico é para quem não confia em Deus. Se você é crente e tem síndrome do pânico e está me ouvindo, não entre em crise, não. Não entre em crise e ache ruim, não. Pode entrar em crise, mas entra em crise e vai falar com Deus. Deus vai te curar. Porque Deus não tem isso para nós. Deus é força e vida, coragem. Deus é a definição de tudo na nossa vida. Se tem Deus na vida, não existe espaço para síndrome de pânico. Não existe mesmo. É como se você estivesse dizendo, eu sou uma coisa e vivo outra. Então, nós precisamos confiar no Senhor. E a saúde emocional está totalmente ligada a essa confiança que você tem em Deus. Jesus disse para você, você acredita em Deus? Creia também em mim. Confia no Senhor Jesus Cristo. Ele tem poder nas mãos para sarar você. O nome do nosso Deus é Jeová Rafa, aquele que nos sara. Amém? Que o Senhor te abençoe tremendamente e que essa palavra frutifique no seu coração e dentro da sua casa, em nome de Jesus. Amém.